A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, você que está conosco agora em mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Eu sou o Padre Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente, e acolho a você com muita alegria. Você que está conosco pela internet, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, da comunidade Mariana Boa Semente, é uma grande alegria saber que você está aí nos vendo agora, através das diversas plataformas, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. É muito bom contar com a sua audiência. Você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, receba o nosso carinho. Um abraço todo especial para você que nos ouve pelas ondas da Cultura FM, a Rádio do Bem 102.1. Você conosco de segunda a sexta, aqui nas noites da Rádio Cultura. Se está nos ouvindo em casa, no trabalho, aí no seu carro, diga para nós, mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Vai ser muito bom saber que contamos aí com a sua sintonia, tá bom? Se é a primeira vez, um abraço bem especial. Se está sempre conosco, o nosso carinho grande para você que está fiel nesse caminho de direção espiritual, com a ajuda deste doutor maravilhoso da nossa igreja, esse mestre espiritual, São Francisco de Sales, que deixou aqui na Terra uma grande riqueza, entre tantas, o livro Filoteia, que nós recomendamos a você. Eu espero que você já tenha comprado o seu, tá bom? Se não, procure adquirir, com certeza será um dos melhores investimentos da sua vida. Não custa tão caro, é um grande tesouro. Procure adquirir em uma boa livraria católica. E hoje nós vamos para o capítulo 34, da terceira parte do livro. O livro tem 5 partes, como você acredito que já sabe, já passaram 2 delas por aqui detalhadamente, capítulo a capítulo. Esse material está à sua disposição nas nossas playlists e nós já estamos na terceira parte. Primeira parte, decisão por Deus. Rompimento com o pecado, decisão por Deus. Segunda parte, buscar a graça pela oração e pelos sacramentos. Terceira parte, corresponder à graça recebida por atitudes boas, atitudes virtuosas. E aí tem a nossa colaboração, né? Deus nos dá a graça, desde a nossa própria existência é uma graça de Deus, ninguém existe porque quis, Deus quis por nós, Deus nos permitiu existir e assim a nossa vida. Deus vai dando graças, e quando eu decido pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é virtuoso, eu vou correspondendo à graça de Deus e vou me abrindo a mais e mais graças e graças. Quando, pelo contrário, eu decido pelo vício, pelo erro, pelo pecado, eu como que me fecho à graça de Deus. Por isso, nessa terceira parte, São Francisco de Sales vai nos ensinando o valor das virtudes, a importância de uma vida virtuosa, de boas atitudes com o nosso esforço, colaborando com a graça de Deus, movidos pela graça de Deus. E nós estamos nesta última fase de programas agora, você que está acompanhando esses últimos episódios, estamos falando de diversão, de jogo, de dança, de festa. Coisa interessante, isso tem muito a ver porque, por um lado, a gente precisa desses momentos de diversão, de alívio das tensões corporais e espirituais. A gente não pode ficar, como dizia São Francisco de Sales naquele episódio anterior, como um arco sempre puxado, né, de um arqueiro. Senão a força vai se perdendo, né? Aquela tensão contínua desgasta o arco do arqueiro, desgasta a nossa vida. A gente precisa sim de momentos de divertimento, de bons divertimentos, e a gente tem falado sobre isso. E o que é que a gente precisa evitar? Que tipo de diversão? Com quais cuidados a gente tem que lidar com isso? E vamos para mais um episódio hoje, para a gente saber quando é, afinal, que a gente pode jogar, que a gente pode dançar. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso hoje. Convido você a já abrir o seu coração, se está pela internet e não é inscrito ainda no nosso canal, fazer isso agora. Clica aí no botãozinho inscrever-se, clique no botão seguir, comece a receber o nosso conteúdo e nem deixa para depois, já vai compartilhando desde já. Clica na setinha, envia aí nos seus grupos de WhatsApp, de amigos, de colegas de trabalho, pessoas da igreja, coloca no contato privado de 1, 2, 3, 5, quanto mais pessoas você alcançar com essa mensagem, muito melhor. Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. E reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, pegue o seu livro, Introdução à Vida Devota, Filoteia, alma amiga, íntima de Deus. Vamos então avançando, capítulo 34 da terceira parte. Vamos falar mais um pouquinho de diversão, de jogos, de dança, quando isso é adequado, quando isso é possível, quando se pode jogar ou dançar. Você sabe quando é que, para não atrapalhar a vida espiritual e até colaborar com a vida espiritual, que é aí que está o coração da nossa felicidade, na nossa relação com Deus. Então, quando se pode jogar ou dançar? Vamos ouvir então, São Francisco de Sales vai nos dizer. É um episódio breve, mas uma riqueza grande. Para que um jogo ou uma dança sejam lícitos, quando é que jogar e dançar é uma coisa certa, uma coisa boa, é necessário que nós nos sirvamos desses divertimentos por deleite e não por inclinação. Aqui já vem uma dica preciosa. Quando algum tipo de diversão, jogo, dança, de modo especial que ele está falando, é buscado por mim ou por você, assim como algo quase que indispensável, quando aquilo para nós não é simplesmente uma diversão, algo prazeroso, algo que eu aproveito para descontrair, relaxar um pouco da maneira mais equilibrada possível, mas é algo que eu fico querendo, que eu fico buscando, que eu fico desejando, aí já é uma inclinação, aí já é um sinal de alerta. Eles precisam ser desfrutados por deleite, mas não por inclinação. Outra dica, por pouco tempo e não até nos estafarmos. Então, lembra da regrinha famosa que o povo de Deus diz, Tudo demais é veneno. Então, seja qualquer jogo, seja qualquer baile, dança, podemos até generalizar, seja qual for a diversão, tudo em excesso, tudo que é vivido de uma forma exagerada não vai muito bem. Então temos que buscar essas realidades por pouco tempo e não até nos estafarmos. Reforçando, raramente e não como uma ocupação diária. Então a diversão, e nesse sentido aqui, os jogos, as festas, as danças, elas podem ser desfrutadas por nós, mas não como algo que eu tenho que fazer todo dia. Tem coisas que a gente tem que fazer todo dia: comer, dormir, descansar, rezar. Falei de necessidades naturais, estou falando de necessidades sobrenaturais. Eu e você precisamos sim. Se tem uma coisa que eu e você temos que nos ocupar todo dia, é da nossa vida espiritual. Todo dia eu preciso de atividade espiritual. Assim como a atividade física é algo recomendável para a gente fazer, de preferência até diariamente, também temos que nos ocupar com a vida espiritual. Mas não deve ser uma ocupação diária jogar. Eu preciso jogar todo dia.
Não é esquisito? Mas tem gente que vive quase que uma dependência, se não for já uma dependência. Eu preciso ir para uma festa todo dia, eu preciso dançar todo dia. É nesse sentido que São Francisco de Sales está nos alertando para que aquilo que tem tudo para ser algo bom e vivido bem, adequadamente, do jeito certo, até virtuoso, não se transforme em um vício, em uma coisa ruim. Mas, em que ocasião? Aí vem a pergunta propriamente dita. Em que ocasião é lícito jogar-se e dançar-se? Que é o tema desse capítulo, né? Tudo bem, São Francisco de Sales, então, mas seja mais direto, por favor. Quando é que a gente pode, então, jogar e dançar? Quando é que isso é adequado? Responde São Francisco de Sales. As ocasiões próprias de um jogo ou de uma dança inócua, um jogo e uma dança que não vão fazer mal a ninguém, não são raras. Então, quer dizer, é possível você, de uma forma não tão rara, desfrutar de um jogo adequado, de uma dança adequada, sem muito problema. Menos frequentes, porém, são as dos jogos proibidos. E a gente já falou sobre isso, né? Os jogos proibidos, os jogos de azar. Aí você não pode achar que isso pode estar muito presente na sua vida, não. Aí a coisa é diferente. Então, esses jogos, essas danças censuráveis e mais perigosos precisam realmente ser evitados, ok? Numa palavra, o resumo do resumo do resumo. Joga e dança. Tudo bem, ó. Pode jogar? Pode. Desde que não sejam jogos proibidos, jogos de azar, tudo aquilo que a gente já falou, confere lá no episódio anterior. Pode dançar? Pode, nas medidas certas. A gente já teve um episódio só falando sobre essa questão de dança de festa. Agora, jogue e dança observando as condições que te indiquei, né? Diz São Francisco de Sales. Todas as vezes que a prudência e a discrição te aconselharem a ter esta condescendência para com a sociedade em que estiveres. Então, você, no uso da inteligência que Deus lhe deu, da consciência que Deus colocou em você, você que vai buscando, e eu e você devemos fazer isso, buscando essa prudência de não fazer nada, de não pensar, falar, agir sem ter assim um devido cuidado, né? Não sermos impulsivos, né? Fazermos as coisas por fazer, mas termos prudência. Se nós tivermos todo este cuidado, a prudência e a discrição, aí nós vamos saber as ocasiões em que brincar, né? Um jogo, uma dança, uma festa, não vão ser problemas. Porque a condescendência, sendo um ato de caridade, torna as coisas indiferentes boas e até pode permitir certas perigosas. Chega mesmo a tirar a malícia de algumas que de algum modo são más, como nos jogos de azar, que, sendo em si repreensíveis, tornam-se às vezes lícitos, se partilhados por uma justa complacência para com o próximo. Então, São Francisco de Sales diz, quando a gente vive realmente, seja o que for, por amor às pessoas que estão ao nosso redor, numa ocasião em que realmente o bem está no centro, o cuidado com a vontade de Deus está no centro, o cuidado com o próximo está no centro, não movidos por uma paixão, pela malícia, pela ambição, mas nessa atitude caridosa de amor, até coisas que não são boas ou são perigosas se tornam tranquilas. Né? Às vezes mesmo as nossas igrejas, as nossas paróquias organizam, né, pequenos jogos, ali um bingo para ajudar nas obras da igreja. Se você faz aquilo sem ambição, no espírito de cooperação, nessas ocasiões isoladas, por exemplo, isso não se torna uma coisa errada. O importante é o amor estar na condução desse processo. Não é? Então ele diz assim, vai dar alguns exemplos em que ele viu santos, né, homens e mulheres de Deus, de alguma forma se aproveitando no sentido positivo da palavra, de ocasiões assim, sem nenhum problema. Um santo, uma santa jogando ou dançando ou aproveitando de alguma festa. Então diz São Francisco de Sales que isso foi consolador para ele. Escute, olha, vai ser para você também e para mim.
Foi um consolo para mim, diz São Francisco de Sales, ler na vida de São Carlos Borromeu, um grande santo da nossa igreja, que tinha muita condescendência para com os suíços, em que, aliás, era muito severo em outras ocasiões. Então, este santo via em determinadas ocasiões que podia ser mais flexível, né? Então, a gente não pode viver nessa dureza constante. E diz mais ainda São Francisco de Sales, foi muito consolador para ele ouvir que Santo Inácio de Loyola, esse fundador dos jesuítas, né, convidado uma vez a jogar, aceitou o convite. Olha, isso é um exemplo de santos. Agora, os santos faziam isso todo dia, toda hora, todo instante? Não, em ocasiões em que isso não ia trazer problemas maiores e não ia se tornar um vício, uma dependência. Vai falar agora o exemplo de Santa Isabel. Santa Isabel da Hungria jogava às vezes e achava-se presente nas reuniões de divertimentos. Olha aí, uma grande santa, jogando, se divertindo, né? Atenção, sem que com isso perdesse a sua devoção. Então ela se permitia, nas ocasiões adequadas, jogar, participar de uma diversão, né, onde tem dança, mas não perdia a sua relação com Deus amorosa, a sua devoção, a sua dedicação a Deus. E aqui, São Francisco de Sales vai encerrar tocando num ponto muito importante que com certeza era o que acontecia com esses santos e é o que precisa acontecer comigo e com você. Veja o exemplo que ele vai trazer. Os rochedos circunvizinhos do lago de Rieti crescem à proporção que as ondas neles se embatem. Então, os rochedos que estão ali em torno desse lago, quanto mais as ondas batem nele, eles vão crescendo. Você vai entender. Assim, a piedade, essa relação de filho, de filha com Deus, tão arraigada estava na alma desta santa, né? A Santa Isabel da Hungria, que ele citou, ela tinha essa relação com Deus, este amor a Deus como filha de Deus, de uma forma tão enraizada, tão profunda, que essa piedade, essa devoção, essa relação amorosa com Deus ia crescendo sempre mais no meio das pompas e vaidades a que estava exposta. Veja que interessante. Uma mulher santa que tinha uma intimidade muito grande, uma intimidade de amor profundo a Deus. Em determinadas ocasiões, como nós ouvimos, ela se permitia esses divertimentos, que São Francisco de Sales está falando aqui com tanto cuidado. O jogo, um jogo decente, uma dança decente, uma festa, sem nenhum tipo de maldade, muito bem. E ele diz que se expondo a essas ocasiões que de alguma outra forma tem alguns riscos, só crescia a relação dela com Deus. Porque, veja, a gente pode até buscar entender isso, né? Como é que isso é possível, né? Eu posso entender que isso cresce quando eu rezo, quando eu vou mais à missa. É verdade, cresce a nossa relação com Deus nos momentos de oração, mas nas situações de riscos, que são marcadas às vezes por tentações, dependendo de como você reage a essas tentações, resistindo a elas por amor a Deus, dizendo não a isto ou aquilo que naquele ambiente lhe é proposto, você vai crescendo, você vai crescendo. Agora preste atenção, esse desfecho aqui é muito importante, senão você vai dizer, então agora eu vou para uma festa todo dia. Se Santa Isabel crescia na devoção no meio do jogo, no meio de uma festa, agora vou cair na gandaia para me ficar santo. Calma, não é bem assim. Aquela mulher tinha no coração uma fogueira de amor a Deus. É aí que está a questão. Escute, preste atenção, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo aí pela rádio, você que está com seu celular, com seu computador acompanhando pela internet. Escute esse desfecho. Olha que frase para guardar, que exemplo luminoso esse que São Francisco de Sales diz. Olha, escute. As grandes fogueiras inflamam-se com o vento, mas os fogozinhos fracos se apagam se não estão bem cobertos. É uma imagem nítida. Tenho certeza que você já entendeu. Uma fogueira grande, quanto mais o vento dá, mais o fogo cresce. Isso é por isso o grande problema dos incêndios aí nas florestas, né? Porque é um campo aberto, tem muito vento,
o fogaréu é muito grande, então quanto mais o vento sopra, mais o fogo cresce, mais o fogo se alastra. Agora, um fogozinho, vamos pegar um exemplo aqui de um fósforo aceso ou de uma velazinha acesa. Ah, meu irmão, se você não vai com a mão aí protegendo, apaga ligeiro. Aí vem a pergunta para você, e eu faço para mim também. No meu coração hoje, no seu coração hoje, o que é que está aceso aí? Uma fogueira de amor a Deus, como no coração de Santa Isabel da Hungria, ou daqueles outros santos que ele citou? Ou no meu coração e no seu tem um fogozinho fraco? Se tem um fogozinho fraco, eu tenho que ter esse cuidado, você tem que ter esse cuidado. Porque se não estiver bem coberto, se eu estiver me expondo aí a jogos, a festas, a diversão de qualquer jeito, apaga rápido. Então vamos cuidar de fazer crescer a graça de Deus em nós. Vamos rezar mais, vamos buscar estar mais com Deus, nos enchermos do fogo do Espírito Santo, fazer com que o nosso coração seja essa fogueira de amor a Deus e aos irmãos. E aí, quando tivermos que ir, por deleite, por um pouco de descontração, de diversão, atendendo a um convite, longe da malícia, das vaidades, mas participando com equilíbrio desses momentos, só vão servir para fazer crescer. Quanto mais vier o vento ali da tentação, dos impulsos, nosso coração já aceso vai se tornar mais ainda aquecido e inflamado de amor a Deus. Enquanto isso, cuidado, muito cuidado com o foguinho que tem, com o fogozinho que tem aí para ele não se apagar. Vamos rezar juntos nessa intenção? Reze conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, carinhoso em você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo, ou a você que sempre está aqui conosco. Convide outras pessoas para este momento. Está ouvindo pela Rádio Cultura? Liga, manda mensagem, fala deste programa diário aqui de segunda a sexta à noite na Rádio do Bem 102.1 Cultura FM. Está pela internet? YouTube, Instagram, Facebook, ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso, compartilha dessa bênção, faz com que ela alcance a muitas outras pessoas para que possam aproveitar essas ocasiões da vida, do jogo, da dança, do divertimento, sem arrefecer, sem esmorecer, sem deixar-se esvaziar da relação amorosa com Deus, mas vivendo nesses momentos até uma ocasião de crescimento. A gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e que Maria te guarde.